Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao estudo bíblico desta noite, aqui do nosso humilde lar. Hoje, dando intervalo do estudo que nós começamos aí há umas 3 semanas, falando sobre poucos salvos, esse é o tema, né? Hoje nós vamos abrir um parênteses para tratar sobre um assunto pertinente e atual, né? Se bem que o outro é também atual, mas atual no sentido que nós estamos numa semana de muitas decisões e vamos então aproveitar a oportunidade para falar sobre o governo de Deus. Deus, de modo mais específico, Deus sempre governa. E eu já quero cumprimentar aqui ao Diego, a Kátia, que já entram aí. Que bom te ver, Diego, aqui com a gente. A Kátia, espero que os meninos estejam bem, o Pierre, o Paulinho, viu? E cumprimento também a Beth, a Dona Alvina, de São Paulo. Também cumprimento ao Celso Couto, a Dona Zilda, Dona Dulce, seu Nilson. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos à live de hoje. Vamos cantar? Vamos lá, amor. Cumprimento pessoal, vamos cantar, né? Boa noite, vamos cantar enquanto os irmãos vão se conectando. Um cântico muito lindo, ele que é o nosso Salvador maravilhoso. Apesar de darmos aí uma pausa no estudo sobre a salvação, sobre o poder da salvação, mas é um cântico muito lindo que fala: ele é o Cordeiro entregue ao Calvário, Deus que governa tudo, governa todos. Não há nada maior do que o nosso Deus Salvador maravilhoso. Vamos cantar? Salvador maravilhoso, Deus que tomou meu lugar, Cordeiro entregue ao Calvário, morto pra nos salvar, morto pra nos salvar. Consolador, conselheiro, Deus que me venha me abraçar na noite escura da
para cumprimentar quem eu ainda não cumprimentei. E aí, eu já falei boa noite para Dona Zilda, eu acho, né? O amor vai anotando aí, por favor, porque o povo vai chegando. Ó, então, já falei os primeiros, né? Dona Zilda, a Vanessa Teles também chegou aí, o Noel, a Sidoca, que deve estar aí junto, né? Noel, e lá muito feliz pela sua melhora, segundo os relatos do nosso irmão Noel. Boa noite também a Kátia, de Agudos, Joaninha, lá de Mococa, como vai, Joaninha Lafayette? Boa noite, Dona Maria de Jesus, Deus abençoe. A Edi Lamar, nossa ex-vizinha lá, saudade da Vila Falcão, faz tempo, né? Deus abençoe. Neire, boa noite, minha irmã, junto aí com a Loide, com a Dona Irene. Boa noite também a Wanda, o casal Wanda e Paulo. Que Deus abençoe a todos vocês. Bom, enquanto a minha esposa vai se preparando para reunir essa turma toda aí, nós vamos orar. E vamos pedir a Deus que tenha misericórdia de nós e que nos dê uma noite tranquila. E nós temos assunto hoje, não é? Nós estamos próximos aí a domingo e na minha introdução vou abordar um pouco sobre isso. Nós mudamos o tema de hoje, que seria, não é, poucos salvos. Mas nós abrimos um parênteses para tratar sobre Deus sempre governa. E baseados naquela ocasião em que o povo de Israel pede ao profeta Samuel um rei. Então nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Primeiro nós vamos orar, depois vamos lembrar o texto bíblico que nós precisamos ter aqui, ó, né? Que foi dado domingo para o pessoal aí decorar. E seguiremos com o tema de hoje à noite, tá bom? Feche seus olhos onde estiver e vamos falar com o nosso bondoso Deus. Senhor, obrigado pela noite de hoje, obrigado pela oportunidade, rica oportunidade que o Senhor nos confere para estudar a Tua Santa Palavra. Tem misericórdia de nós, faz, ó Deus, com que a Tua Palavra cale no nosso coração e fazendo mudanças, transformações em nossa vida. Tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, seja com cada vida, cada casal, cada família que se junta a nós na noite de hoje. E, ó Deus, fala ao coração de cada um para a honra e glória do Teu nome, nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá, amor, o texto que foi nos dado aí para decorar. Muito bem, irmãos, essa semana, como nós falamos no domingo, nós estamos nos preparando aí, né, para votar, escolher os nossos representantes. E realmente é muito complicado, né, muito difícil. Uma responsabilidade muito grande. E nós escolhemos o texto de Provérbios de Salomão, nada melhor do que um bom conselho. O livro de Provérbios reúne aí vários conselhos do homem mais sábio que já existiu sobre a face da terra, né? Claro, tirando a pessoa de Jesus Cristo. Mas Salomão foi aquele homem que pediu a Deus, ele teve o privilégio de pedir a Deus qualquer coisa. E Deus deu para ele, aí você pode me pedir. E ele foi lá e pediu sabedoria. E a Bíblia diz que não houve homem mais sábio do que ele. E ele escreveu, deixou aí para nós o livro de Provérbios. Então, nesse livro você encontrará inúmeros conselhos para a sua vida. Se você não teve ainda a oportunidade de fazer a leitura desse livro, você não sabe o que está perdendo. E, inclusive, Salomão nos dá orientações sobre como escolher os nossos representantes, né? Provérbios de Salomão, capítulo 29, o versículo 2, texto aí da nossa meditação desta semana. Provérbios de Salomão, capítulo 29, abra suas Bíblias, vamos ler juntos, nós daqui, você daí. Provérbios 29, 2, que diz: Quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. Mais uma vez. Quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. Provérbios 29, 2. Que Deus complete aí esse versículo em nossos corações. Amém. Boa noite também ao presbítero Beto e ao presbítero Osmar, que estão distantes de nós, próximos de pessoas que nós amamos tanto, lá em Vitória do Espírito Santo.
Deus abençoe muito a vida dos irmãos. Muito bem, então nós vamos ao assunto de hoje, meus irmãos, como eu falei, que traz como tema Deus sempre governa. E está baseado em 1 Samuel, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 8. Lolo, se você está acompanhando aí, minha filha? Se você tiver, eu vou pedir para você pôr no comentário, a não ser que você, amor. Ponha para nós aqui, tá? 1 Samuel 8, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. Abre a sua Bíblia aí, muito fácil. Ó, Gênesis, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º, 2º Samuel. Ó, 1º Samuel. É o 9º livro da Bíblia. Gênesis, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º Samuel. 9º livro da Bíblia, portanto. Então vamos lá. O texto nos diz assim: tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciãos, todos de Israel, se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E lhe disseram: vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Porém esta palavra não agradou a Samuel quando disseram: dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Só um minutinho, Lulu. Deixa o pai terminar o texto aqui e depois você fala com a mamãe, tá? Então, vou ler de novo o versículo 8. Versículo 9, né? Agora, pois, atende a sua voz, disse Deus a Samuel, porém adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Então, eu vou repetir o versículo 8 e depois o 9 também, tá? Segundo todas as obras que fez desde o dia em que eu tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou, e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. É melhor eu voltar ao 7, viu? Disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Então eu vou enfatizar o versículo 7. A Lulu me interrompeu aqui. Lulu, se estiver usando Wi-Fi, minha filha, desconecta, por favor, porque a sua mãe está anotando tudo aqui, tá? E aí não congestiona a internet, tá, minha filha? Ok? Obrigado. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, fala o nosso coração. Rogamos que o Senhor abra o nosso entendimento, penetre, Senhor Deus, a nossa vida com a tua santa palavra. Tem misericórdia de nós. Rogamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, como foi dito, bem posto aí pela minha digníssima esposa, nós estamos aí nos aproximando de domingo, todos numa grande expectativa, não é? Então, além da expectativa, há muitos esforços aí de toda parte, né? O Brasil, de norte a sul, até de fora do país, tem muita gente engajada na questão das eleições que vão ocorrer no próximo domingo, se Deus assim permitir. Muito bem. Deixa eu só ajeitar minha tela aqui, meus irmãos. Um pouquinho de paciência comigo, por favor. Por parte da igreja, o desejo é que os nossos governantes contribuam para o bem de todo o país, de cada um de nós e de todos nós ao mesmo tempo. Então, na maioria dos casos, infelizmente, aqui nós estamos tratando
da sociedade de um modo geral e não apenas dos cristãos, na maioria dos casos não há uma consciência bíblica, até mesmo entre os cristãos, clara e prática. Então eu vou além do entendimento, a questão acadêmica, do conhecimento intelectual, etc. Então não há sempre uma consciência clara e bíblica, clara e prática, desculpem, bíblica não é? Sobre algumas coisas que eu não questiono, eu não ouso questionar. Eu elenco algumas delas aqui, que abordam sobre, por exemplo, os decretos de Deus. Os decretos de Deus já estão estabelecidos. Então, o dia de hoje, ontem eu diria, amanhã tudo está estabelecido. Está estabelecido que nós, às 19h30, vamos começar um estudo bíblico sobre o governo de Deus. Deus sempre governa. Mas ontem eu diria o decreto que estava para ocorrer. Seria usado da minha parte dizer que ocorreria, que aconteceria, mas segundo a vontade de Deus, eu diria que nós vamos estar reunidos. Hoje, eu posso dizer que segundo o decreto de Deus, nós já começamos às 19h30, de maneira que são 15 para as 8 da noite. Decreto de Deus é assim, nós não conhecemos, não sabemos. O que vai acontecer domingo já está escrito por Deus. Nós não sabemos. Então nós vamos orar e vamos buscar a Deus para que Ele tenha misericórdia de nós e nos acalme o coração. Outra verdade que não se questiona, eu não ouso questionar, é que as pessoas no domingo vão revelar a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para nós em relação aos governantes, em relação a deputados estaduais, governadores de estados, deputados federais, senadores e presidente e vice-presidente da República? Qual é a vontade de Deus? Ela se revelará no domingo através das nossas decisões, das nossas escolhas. Outro ponto que aqui não é. Então eu disse que Deus já decretou que Ele vai revelar no domingo através das decisões que nós vamos tomar, das escolhas que nós vamos fazer. E nada, em terceiro lugar, digo aqui, nada apanhará Deus de surpresa, mas tudo cumprirá os desígnios que Deus já estabeleceu. Eu não ouso questionar isto. Se Deus quer que determinada pessoa seja eleita deputado estadual, ela será. Se Ele não quiser, ela não será. Se Deus quiser que determinado indivíduo seja o governador de estado, ele será. Se Deus não quiser, ele não será. Porque ninguém pode estar acima de Deus. Ou ninguém é igual a Deus. Ninguém prevalece contra a vontade de Deus. Quarto ponto que eu ponho aqui, que na minha visão não ouso questionar. A igreja, você e eu, precisamos agir com sabedoria, serenidade, confiança e fé, sabendo que há muito mais do que aspirações humanas em questão. O que eu estou dizendo aqui é que há muito mais do que os meus caprichos, os meus desejos particulares, minhas demandas, questões como salário, trabalho, saúde, muitas questões que nós sofremos, é verdade, mas há muito mais coisas que vão além dos prejuízos que nós temos sofrido e dos anseios que tomam conta do nosso coração. Outra coisa que eu não ouso questionar, Deus sempre governou, Deus governa e governará o seu mundo em toda e qualquer circunstância. Ele, Deus, é o governante por excelência de toda a sua criação. Então, diante desses fatos aí, nós trazemos à lume o que aconteceu nestes dias que marcaram a transição ocorrida em Israel de um governo teocrático para o governo monárquico. O que estava acontecendo lá? Antes de prosseguir, convém lembrar, se você deseja participar, escreva nos comentários, faça sua pergunta, dê a sua preciosa colaboração
E nós vamos certamente fazer menção na medida que nós pudermos observar aqui, tá bom? Então, o que é que nós temos aqui no texto diante de nós, deste capítulo 8 do primeiro livro de Samuel? Samuel, o último dos juízes, já estava envelhecido e havia decidido que os seus filhos julgariam o povo no seu lugar. É o que está aí no versículo 8. Tendo Samuel envelhecido, versículo 1, eu falei 8? Versículo 1 do capítulo 8. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. Então, este é o primeiro item que nós observamos já no texto que nós acabamos de ler. Infelizmente, os filhos de Samuel não seguiram o exemplo de seu pai e foram juízes corruptos. Versículo 3 diz que os seus filhos não andaram pelos caminhos do seu pai. Antes, se inclinaram à avareza, questão de dinheiro mesmo aqui, aceitaram subornos e perverteram o direito. Que Samuel está dizendo ao escrever isto? Quando eles perverteram o direito, o seu juízo, sua capacidade de julgar ficou comprometida porque ela estava corrompida pela avareza. Ela estava corrompida pelos subornos que os seus filhos aceitavam. Então, os anciãos de Israel, nada bobos, se reuniram. Aqui é uma coisa que há de se destacar, foi uma atitude ordeira, não é? Os mais antigos de Israel se reuniram e foram até Samuel, porque viram o que estava acontecendo. Muito bem, então havia um claro descontentamento com os filhos de Samuel e um grande desejo para que houvesse mudanças. E o que é que eles fazem então? Olhando para Samuel envelhecido, vendo as lambanças que os seus filhos faziam, pediram um rei para governar sobre Israel, lá no capítulo 4, não é? Versículo 4, obrigado, amor. Então, versículo 5, né? Versículo 5. Veja, estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Olha o argumento dele, os argumentos, né? Samuel, você está velho, seus filhos não agem bem, e as outras nações têm reis. Então, constitui um rei para nós como as outras nações têm. No versículo 5, não é? Muito bem, isso entristeceu o experiente juiz Samuel, que orou a Deus em busca de orientação. No versículo 6, onde nós vemos assim, esta palavra não agradou a Samuel. Então Samuel orou ao Senhor, não é? Então, Deus respondeu a Samuel dizendo que aquela rejeição de governo por meio do juiz, que é como Deus atuava, era o modus operandi de Deus, era a maneira de Deus governar o seu povo nesta época, por meio dos juízes. Essa rejeição e o desejo que eles manifestaram de ter um rei não era uma afronta a Samuel, mas era uma afronta a Deus mesmo. E Deus os reprovou por isto. Não apenas Samuel reprovou a decisão, o pedido, não é, o anseio, mas Deus mesmo reprovou esta decisão tomada pelos anciãos e o pedido que manifestam a Samuel. Então, mesmo assim, apesar de reprovar este comportamento, Deus mandou que Samuel atendesse às reivindicações do povo, lembrando que isto traria consequências desastrosas para eles e sobre eles. É o que Deus disse no versículo 9. Agora, pois, atende a sua voz, porém, adverte-o solenemente. Interessante. Eles vão de modo ordeiro a Samuel, não foi um motim, não foi uma passeata, não foi quebradeira, não foi... Não. Eles vão de modo ordeiro até Samuel, pedem algo que contraria a vontade de Deus e o coração do próprio Samuel. E Samuel, pela vontade de Deus, é orientado a dirigir-se solenemente a eles, advertindo-os e explicando qual seria o direito do rei que haveria de reinar sobre o povo. Então, isso, em resumo, é o que aconteceu
no período em que Israel rejeitou o governo teocrático. Teocrático é Deus no centro, né? A teocracia é quando Deus é que governa, Deus é que reina, e optaram pela monarquia, por um reino humano, né? Vamos refletir um pouco sobre isso a partir dos seguintes pontos. O primeiro deles diz o seguinte: Deus é rejeitado, amor. Pode pôr aí, por favor? Deus é rejeitado. E, por favor, prepare 2 textos para nós aí, olha, de Mateus e 1 de Pedro, tá? Então, o primeiro ponto é Deus é rejeitado. Muito bem, até aquele dia, tudo em Israel, desde as coisas mais insignificantes até as de grande importância, nunca haviam sido deixadas entregues ao acaso, não. Deus sempre cuidou de tudo e principalmente das pessoas, seja de um modo individual ou coletivo, dentro daquela ideia expressa por Jesus no Sermão do Monte e também pelo apóstolo Pedro. Então são 2 textos que nós vamos ver aí. Já conseguiu, amor? Deus é, primeiro ponto, Deus é rejeitado. Os textos que nós vamos ver são Mateus 6, 31 a 33 e 1 de Pedro 5, 6 e 7. Vamos ouvir. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Então, o que Deus fez ao longo de todo o tempo foi este cuidado aí mencionado por Jesus em relação ao seu povo. Deus nunca virou as costas para Israel. E na primeira epístola de Pedro 5, 6 e 7, então Pedro se volta para os cristãos e diz o seguinte, vamos ouvir. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de vós. Então nada e ninguém seria agora necessário, além de Deus, para poder manter a ordem, para poder manter as coisas no lugar, para poder garantir que todos seriam supridos. Então, Deus sempre foi, Deus é e Deus sempre será suficiente para governar soberanamente sobre tudo e sobre todos. Afinal, como diz o salmista lá no capítulo 24, versículo 1, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Se é dele, ele vai cuidar como lhe aprouver, de maneira justa, plena, reta, perfeita. Então, a questão tanto nos dias de Samuel quanto nos dias de hoje não é outra não, senão que a falta de fé e a confiança de que tudo está sob controle e nada vai trazer algum sofrimento, algum infortúnio, a não ser que não seja da vontade de Deus. A falta de fé e confiança nesta realidade, nesta verdade. Não importa o que o futuro nos reserve, o que o amanhã esteja ocultando, o que o futuro esteja escondendo dos nossos olhos, não importa. O que me preocupa e que aconteceu aqui no contexto do capítulo 8 de 1 Samuel e tem ocorrido nos nossos dias é a falta de fé e a confiança de que, independente de furacões como Ian, e Ian mesmo é o nome daquele furacão que invadiu, que entrou pelos estados, pela Flórida adentro, né, promovendo estragos, etc. Acho que é Ian, né, que foi ontem. Não importa, nós aqui no Brasil não vimos ainda algo tão catastrófico como mais outras coisas similares. Independente do que quer que seja,
nada acontece neste mundo se Deus não quiser que aconteça. Isso tem que ficar muito claro no nosso coração. Para que nós tenhamos paz e nós não cometemos a falha que os judeus cometeram, o povo de Israel cometeu aqui. Né? Eles falharam em atribuir muito maior importância à capacidade humana de um rei coroado, ungido por Samuel, incorrendo naquilo que nós sabemos é condenado por Jeremias, no capítulo 17, no versículo 5. O que é que diz aí, amor? Por favor. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Não utilize esse texto para justificar as suas desconfianças nas pessoas. Não faça isto. Jeremias está dizendo que maldito é o homem que deixa de confiar em Deus para confiar na carne, no homem, no ser humano. Substitui a sua base, o seu fundamento. Então, o ser humano, é preciso lembrar, o ser humano é volúvel. Suas decisões são passíveis de falhas. Veja o que aconteceu com os filhos de Samuel aqui. O coração humano está inclinado para a corrupção. O homem, claro, com exceções, não pode ver dinheiro. Ele fica louco. Não pode ter poder nas mãos. Alguns perdem o controle. A natureza do homem é terrena. A natureza do homem é frágil. Não suporta nenhum tipo de alicerce. O homem não pode ser o alicerce. Jeremias está dizendo, maldito é o homem que faz da carne o seu alicerce, seu braço forte. Ao contrário disto, a palavra de Deus diz que Deus é a rocha, não o homem. Vejam o que diz aí o Salmo 18, versículo 2. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio. Veja ainda o salmo mais conhecido do que este ainda, 46, de 1 a 5. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Então, o contraste é muito claro, está nítido. Deus é a rocha, o homem não. É só olhar para os filhos de Samuel aqui no texto. Inclusive os nomes deles são citados, um é Joel e o outro é o Abias, não é? Homens que não deram contas de substituir o pai, se deixaram subornar e corromper. E então sua capacidade de julgar, como eu disse, ficou completamente comprometida. Então, enquanto estes homens estavam aí, Joel e Abias, não é? Sob a batuta do pai, eles haviam adquirido certa credibilidade e bom nome até diante do povo, mas quando ficaram entregues à sua própria autoridade, seu coração se corrompeu. O que deve servir como um alerta, aqui, em nível de aplicação, deve servir como alerta para os filhos de todas as épocas, porque uma coisa é o comportamento de certos filhos sob a responsabilidade paterna e materna. Uma coisa é o filho não ter que preocupar-se com certas responsabilidades e adquire credibilidade inicialmente pela imagem e credibilidade dos seus próprios pais. E quando saem desta tutela, então é preciso tomar cuidado, porque como os filhos de Samuel, pode acontecer uma catástrofe. Então o julgamento destes homens, Joel e Abias, o julgamento que eles passaram a fazer ficou totalmente comprometido, de acordo com o versículo 3. Perverteram o direito, está aqui. Então a sua avareza
os levaram a aceitar, ou levaram com que eles aceitassem subornos e pervertessem o direito. Sua capacidade de julgar ficou totalmente comprometida. Então as suas sentenças eram proporcionais aos subornos, aos ganhos ilícitos que eles obtinham. Então, apesar disto, como foi dito, Deus ordenou, prestem muita atenção, apesar desta trágica rejeição do governo teocrático, Deus ordenou que Samuel ungisse um rei, atendendo aquele povo insatisfeito. Então aqui, meus irmãos, caminhando para o fechamento, desfecho deste primeiro tópico, todos nós precisamos ficar atentos em tempos de pequenas e grandes decisões. É o caso agora, domingo, sexta, sábado, daqui a 3 dias, não é? Grandes, pequenas decisões, pequenos e grandes problemas, problemas locais, problemas municipais, problemas estaduais, nacionais, mundiais, problemas de proporções cósmicas e espirituais nas regiões celestes. Nós precisamos atentar para a questão de que Deus, independente do que esteja se passando em qualquer esfera das coisas que são criadas, para Deus não há diferença entre esta ou aquela situação em termos de requerer dele maior ou menor atenção, ou exigir dele maior ou menor esforço. Não. Do mesmo jeito como Deus cura uma dorzinha de cabeça de alguém, uma dorzinha de barriga, uma cólica de um bebê que não sabe se expressar, uma dorzinha de ouvido, Deus tira o morto da morte. Deus faz com que determinados astros celestes não entrem em confronto com a Terra, causando um caos, criando uma situação extrema e, quem sabe, o extermínio de toda uma raça humana, porque Deus está lá, num contexto cósmico, num contexto infinito, cuidando de coisas incomparavelmente maiores do que as nossas pequenas demandas aqui neste mundo. Mais do que isto, lembre do que Paulo escreveu em Efésios no capítulo 6. Deus está cuidando de coisas que acontecem no âmbito celeste, nas regiões celestes, no âmbito espiritual, muito acima da nossa capacidade de compreensão. Deus está agindo também lá. Então, ele, como o salmista diz, não cochila em momento nenhum. Deus não enfraquece, Deus não se cansa, Deus não dorme. Vejam e confiram Salmo 121, 3 a 5, por favor. Antes, o Macedo colocou o Salmo 103, 9. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Ok, um dos atributos de Deus que é a sua misericórdia, não é? Muito obrigado, Macedo. Sim. Salmo 121, 3 a 5, que vai falar sobre esta questão da natureza de Deus, está sempre alerta, de prontidão. Vamos ouvir aí. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. Então aqui o Macedo vai dizer, no céu estabeleceu o Senhor o seu trono, seu reino domina sobre tudo. É isto, tudo a ver com o que nós estamos falando aqui. Obrigado mais uma vez, meu irmão Macedo. Então esse é o nosso primeiro ponto. A igreja, mais do que qualquer instituição, o cristão mais do que qualquer outra pessoa, precisa demonstrar segurança, paz, confiança, fé em relação ao que está acontecendo agora e em relação ao que vai acontecer amanhã, vai acontecer no futuro, em relação ao que vai acontecer no domingo, em relação ao que vai acontecer no meu futuro, na minha vida. O cristão, mais do que qualquer outro ser humano, precisa aprender a descansar em Deus, lembrar que Ele está cuidando de tudo. O Senhor está no governo, o Senhor está sempre no governo. Isso nunca deve ser desprezado.
Deus nunca deve ser rejeitado, como aconteceu no texto que nós acabamos de ler. Israel não atentou para isto. Olhou para Samuel e aqueles anciãos não viram mais do que um idoso sem condições de julgar o povo, não é? Os anciãos olharam para os filhos de Samuel e enxergaram a sua falta de credibilidade, falta de autoridade. Olharam para a sua fraqueza e esqueceram de olhar além do visível. Eles esqueceram de se lembrar, desculpem, né? Eles não se lembraram que Deus ainda governava sabiamente o seu povo. Deus nunca tirou férias. Deus nunca pediu para uma licença, Deus nunca pediu para descansar um pouquinho, não. Como nós acabamos de ler no Salmo 121. Com esta atitude, olhando para Samuel, olhando para os filhos de Samuel, olhando para as nações vizinhas, olhando para a pompa como se fosse algo assim, motivo de orgulho para aquelas nações, então eles querem um rei. E com isto rejeitam o reinado teocrático, o reino do próprio Deus. Mesmo não, se Deus quisesse, Deus poderia dizer não atender, mas ele tomou outra decisão. Isso nos leva ao segundo ponto. Eu estou tentando falar rápido aqui, estou me atropelando. Nos leva ao segundo ponto, onde diz que Deus escolheu Saul. Poderia simplesmente colocar que Deus escolheu um rei. Mas eu já coloquei Saul porque este é o nosso segundo e último tópico da noite de hoje, porque nós não teremos tempo para abordar esse assunto antes de domingo. Pelo menos antes das eleições, não. Só assim, na escola dominical, né? Quem não tiver votado ainda, a gente pode rever, mas Deus escolheu Saul. Vamos ouvir aqui então o que nos diz a palavra de Deus nos capítulos subsequentes. Antes, porém, vamos nos lembrar ainda, dentro do capítulo 8, o que é posto para Samuel. Vejam só, este contexto, né, ou seja, a idade de Samuel, os tropeços dos seus filhos, tudo isso foi um terreno extremamente favorável para que o povo buscasse mudanças no seu governo. Então, pode ser que eles já estivessem falando sobre isso durante algum tempo entre eles ali, olhando para Samuel, preocupados, olhando para os filhos, mas com uma certa credibilidade, mas acreditando, mas desacreditando. E tão logo Samuel envelheceu e os seus filhos falharam, então a questão foi trazida diante do juiz, Samuel. Não foi, como eu disse, não foi de uma forma amotinada, tumultuada, mas de uma maneira ordeira, apesar da infeliz decisão e do infeliz anseio que eles manifestaram. Então toda a referência que eles tinham para fazer esse tipo de pedido estava concentrada nas nações vizinhas. É incrível como eles fecharam os olhos para os grandes feitos ocorridos na sua própria história. Sob o governo de Deus, em vez de olhar para os povos vizinhos e invejar o status daquelas nações por terem elas os seus respectivos reis, eles deveriam olhar para o seu passado e ver como Deus muito sábia e poderosamente governou o seu povo em toda a história. Então, a discordância com o comportamento dos filhos de Samuel acabou não passando de aqui um pretexto para uma decisão tão radical, intempestiva e imatura. Nós queremos um rei, disseram. Eles já haviam enfrentado, meus irmãos, situações muito mais graves do que a de 2 juízes pisando na bola, né? E, entretanto, esse tipo de queixa nunca havia sido apresentada diante dos grandes líderes que Deus usou para governar o seu povo no passado. Havia situações muito mais sérias que foram levadas. No tempo de Moisés, nós vamos ver daqui a pouquinho, por exemplo. Mas eles usaram a situação dos filhos de Samuel, a idade de Samuel, os reis das nações vizinhas como motivo suficiente para rejeitar a Deus e para pedir um rei que fosse homem, humano. Para eles, é como se o poder estivesse nas mãos do ser humano. Ninguém além de Samuel
naquele contexto, foi capaz de enxergar que Deus permanecia no controle. Seus filhos falhavam, Samuel estava cansado, mas Deus permanecia em pé, de prontidão. Pedir um rei a Samuel naquela conjuntura era julgar que o homem pode mais, que o homem sabe mais, que o homem é mais capaz de emitir justo juízo do que o Senhor Deus. Este foi o comportamento que eles tiveram, esta foi a mensagem que eles passaram a Samuel com a sua atitude. Somente mais tarde é que eles viriam descobrir o mal que estava por trás da sua escolha. Mas eles não foram punidos ali diante de Samuel, como já havia ocorrido em outras ocasiões. Eu vou citar então duas situações. Uma delas, Josué 7, 25 e 26. O outro eu vou dar uma olhadinha aqui. Josué 7, 25 e 26. E 26 diz assim: Disse Josué: Por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo o Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. E levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim, o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama Vale de Acor até o dia de hoje. Uma punição que veio imediatamente. Agora, observem aqui, por causa de uma rebeldia, um ato de Acã, que contrariou a vontade de Deus, levou não somente Acã, como toda a sua casa, a serem punidos imediatamente. Agora, uma outra situação que levou o povo também a ser punido imediatamente está registrada em Números 14, 41 a 45. Vamos ver aí. Números 14, 41 a 45. Porém Moisés respondeu: Por que transgredis o mandado do Senhor? Pois isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não vos sejais feridos diante de vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus ali estão diante de vós, e caireis à espada. Pois uma vez que vos desviastes do Senhor, o Senhor não será convosco. Contudo, temerariamente, tentaram subir ao cimo do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os até Orma. Sabe quando ocorreu isto? Quando os espias voltaram dizendo: nós não podemos entrar na terra. E Deus então disse: ok. Somente Josué e Calebe é que chegaram encorajando, dizendo: vamos, Deus prometeu nos dar a terra. Então, quando Deus decidiu que eles não entrariam, que peregrinariam por 40 anos, correspondendo os 40 dias que ficaram espiando a terra, eles tomaram essa decisão aí de não, vamos, agora a gente vai. Deus deu a sentença. Ele, não, vamos entrar e tal. Mas ele falou: não façam isso, vocês não vão prosperar no que vocês estão querendo fazer. E aí o que deu? Os cananeus vieram e os derrotaram naquela situação. Então, no caso de pedirem um rei a Samuel, Deus foi muito misericordioso, diferente dessas duas situações. Deus os poupou, concedendo que um rei fosse dado a eles. Com isto, Deus não estava abdicando da sua prerrogativa, do seu direito de continuar governando o seu próprio povo. Imagina, Deus nunca vai ceder lugar para um ser humano. Nunca fez isso, jamais vai fazer, jamais dividirá a sua glória com outro. Por outro lado, o povo estava muito mais interessado se o rei que eles queriam teria um coração. O povo não estava, interessado se o rei que eles queriam teria um coração piedoso, uma vida correta, que demonstrasse temor a Deus, que os conduzisse segundo as leis divinas. Não. Eles estavam muito mais preocupados com a idade do juiz Samuel, experiente Samuel, com as lambanças, como eu disse, dos filhos de Samuel, a avareza, não é? A falta de competência para julgar o povo, preocupados com o status das nações vizinhas, do que em ter um homem temente a Deus à sua frente. Eles já tinham, Samuel era esse homem. Então é mais razoável concluir que as aparências estavam em evidência naquele momento. Meus irmãos,
Nós também precisamos ficar muito atentos sobre onde nós estamos depositando a nossa confiança. Deus sempre governou, Deus governa e governará tudo e todos, como nós já falamos aqui. Nós todos sabemos disto, nós pregamos isto, mas isto não significa que a nossa fé está firme quando nós enfrentamos situações que causam inquietação, preocupação, expectativas ruins. Neste momento, há muita gente se mobilizando de todos os lados para provocar um resultado no domingo. É natural que aconteça assim. Isso é do ser humano, é do homem. Mas não é na mesma proporção e na mesma condição que os joelhos se dobram, que os corações se curvam, que as mentes se inclinam diante de Deus para dizer: Senhor, eu gostaria que, contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Então, se nós vamos a Deus, como os anciãos de Israel foram a Samuel, que seja, meus irmãos, para confirmar a nossa fé, a nossa confiança, tudo aquilo que nós depositamos em Deus mesmo, no modo perfeito como Deus governa a nossa vida. Sempre seguindo o conselho da vontade de Deus nas nossas atitudes e lembrando que Ele próprio age segundo o conselho da sua própria vontade, que é o texto de Efésios 11, um texto muito conhecido, mas eu vou pedir a Márcia que leia novamente para nós. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Quando Deus decidiu atender os anciãos, não foi um aceno de que ele estava satisfeito com aquele pedido, não. Mas, sem dúvida, era uma excelente oportunidade de dar uma grande e importante lição ao seu povo. Há textos que corroboram, que contribuem para falar isto. Veja em Oséias, no capítulo 13, de 9 a 11, o que o profeta diz aí. A tua ruína, ó Israel, vem de ti, e só de mim o teu socorro. Onde está agora o teu rei, para que te salve em todas as tuas cidades? E os teus juízes, dos quais dissestes, dá-me rei e príncipes? Dei-te um rei na minha ira, e tu tirei no meu furor. Dei um rei na minha ira. Deus decidiu dar um rei a Israel, mas não foi com alegria e satisfação. Deu na sua ira. E o texto diz que dos homens, destes reis, vieram as tragédias, ao passo que dele, Deus, veio o socorro. Vejam ainda o texto de 2 Crônicas 12, versículo 8. Porém serão seus servos para que conheçam a diferença entre a minha servidão e a servidão dos reinos da terra. Comparação. Deus diz, vocês vão ver a diferença entre servir aos reis da terra e servir a mim. Então Deus, como sempre fez, jamais deixou o povo sem aviso. Ele disse o que o estabelecimento de um rei traria para o povo de Israel aqui no capítulo 8. Fosse ler, amor, do versículo 11 ao versículo 19. Vejam o aviso que Deus deu aos anciãos. Olha lá. 1 Samuel 8, de 11 a 19. 8, de 11 a 19. E disse, este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos, os empregará no serviço dos seus carros e como seus cavaleiros, para que corram adiante deles, e os porá uns por capitães de 1000 e capitães de 50, outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparelhamento de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais e o dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas e os vossos melhores jovens e os vossos jumentos e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho e vós lhe sereis por servos. 19 ainda.
Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Olhem o contraste. Neste momento, eles estão clamando, dê-nos um rei. E Deus agora diz, naquele dia, depois de tudo isto que é descrito sob uma condição de regência humana, não é? Depois de tudo isso que viria a ocorrer, Deus ainda diz, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei, que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Diante de uma situação desta, o que era de se esperar? Que ele fala, não, então deixa isso para lá. Vejam o versículo 19. Porém o Senhor não atendeu a voz de Samuel e disse, não. Mas o povo. A voz de Samuel. É porque você falou, o Senhor não atendeu. Tá. Porém o povo não atendeu a voz de Samuel e disse, não, mas teremos um rei sobre nós. Percebe a dureza do coração? Apesar de todo esclarecimento dado, apesar de Deus não deixar o povo ignorante, o aviso não adiantou. Eles insistiram na sua tola decisão, estavam cegos e insensíveis para qualquer opção que não estivesse de acordo com o seu desejo de ter um rei. Então, naquele momento, nenhum deles pôde considerar que um rei, um ser humano, estaria exposto a situações extremamente frágeis. Foi o que aconteceu com Saul, em uma batalha renhida, onde ele foi ferido e foi morto. Contrário disto, o reino de Deus é infalível, é imbatível. Deus é perfeito, é poderoso, é Deus onipotente. Então a igreja precisa lembrar, meus irmãos queridos e queridas, que todo e qualquer ser humano é de estrutura frágil. Está exposto ao pecado, a diversos tipos de corrupção e pode fazer todo um povo perecer. Mesmo assim, qualquer que alçar o poder sobre uma nação só estará lá porque Deus é quem o colocará. Seja para o bem de um povo, seja para a sua disciplina e aprendizado, seja para o seu bem, digo novamente, e para a sua prosperidade. Deus é que colocará. Então, independente do que quer que seja, é Deus que está no governo e dirige o coração do rei, diz Salomão, Provérbios 21, 1 e 2. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Isto posto, meus irmãos, qual é a parte que compete a mim e a você como cristãos? Ficar ansiosos? Nos omitirmos? Ficarmos silentes? E cruzarmos os braços e falar, bom, Deus vai resolver tudo. Quem me entendeu desta maneira não me entendeu, não é? Nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos e pelas decisões que nós tomamos. Então, quanto mais alinhados com a vontade de Deus, tanto mais acertadas serão as decisões que nós tomarmos. Se nós entendemos bem qual é o caminho que Deus requer, quais são os preceitos que Deus estabelece para uma nação, para um povo, nós seremos sábios em qualquer decisão, no que tange a escolher, a decidir sobre nossos governantes. Mas, meus irmãos, isto nunca subtrairá de qualquer um de nós a ideia, a realidade e a verdade de que o Senhor continua no comando de tudo. Então a nossa parte é prostrarmos diante do Senhor, clamar para que a nossa confiança e a nossa fé nele não se abalem, nem antes, nem durante e nem depois que qualquer autoridade assumir o poder. Deus permanece no seu alto e sublime trono. Todos andarão dentro dos limites que o Senhor mesmo já pré-estabeleceu. Repito, seja para o bem, para a alegria, seja para a disciplina, para a correção de um povo, de uma nação. Então eu concluo rogando, meus irmãos, que nós prossigamos nesta expectativa de que Deus há de nos livrar das mãos do maligno.
Deus nos livrará das armadilhas do adversário, do inimigo, e Deus nos manterá salvos até nós chegarmos na reta final, no grande dia em que nós estaremos com Ele eternamente nos céus. Prossigamos nessa expectativa, confiando que Deus está cuidando de nós, que as nossas ações, sejam elas quais forem, precisam estar alinhadas com o entendimento de que o Senhor permanece acima de tudo e de todos, acima de toda a sua criação, governando-a soberana, sábia e permanentemente. Descansemos, portanto, meus irmãos, nesta verdade. Amém. Amém. Não temos tempo, mas vamos cantar, amor? Eu escolhi um hino. Tá bom. Então, a minha esposa escolheu um hino. Vamos terminar com um hino, depois uma oração. Você pode conduzir, tá? Aquele hino Divino Salvador, acho que tem muito a ver com o estudo, né? Intercessão pela pátria, né? Vamos cantar, então. Eu coloquei aí nos comentários, meus irmãos, e vamos ver se... Divino Salvador, contempla com favor nosso país, dá-nos eterna paz, governo bom, capaz de dar que satisfaz, sorte feliz. Confiamos só em Ti, vem dominar aqui, ó Rei dos Reis. Dirige o pátrio lar, ensina a governar conforme o teu mandar, por justas leis. Ao Presidente, ó Deus, inspira lá dos céus o teu temor, que possa bem cumprir o seu mandato, eu vi de todo o povo aqui real louvor. A nossa pátria tem sustento e todo bem de Ti, Senhor. Aos pobres dá comer, aos ricos faz viver, como convém viver em mútuo amor. Do crime e rebelião concede a proteção que é divinal. Guarda-nos bem, Senhor, de guerras e terror, se nosso defensor desvia o mal. Poder supremo tens, depara os altos bens da salvação. Brilha benigna luz que o teu favor produz, reine o Senhor Jesus sobre a nação. Amém. Muito bem, esse hino tem tudo a ver com o que nós falamos hoje à noite, não é? Vamos orar e vamos encerrar o nosso estudo de hoje. Orar? Pode orar, por favor. Senhor amado, ó Deus, rogamos que o Senhor complete Tua palavra nos nossos corações, nos ensinando, ó Deus, a fazer Tua vontade, que o nosso coração, ó Deus, seja regido por Tua vontade soberana. Nos abençoe, ó Deus, nós que estamos nos preparando aí, ó Deus, para cumprirmos o nosso dever cívico. Dá-nos sabedoria, dá-nos prudência, ó Deus, na escolha dos nossos governantes. Que nós sejamos instrumentos nas Tuas mãos,
para escolhermos aquele que governará, aqueles que governarão, na verdade, a nossa nação, que sejam pessoas de bem, que sejam pessoas, ó Deus, que conheçam ao Senhor, que façam o bem pela nação, por todos, sem distinção, sem corrupção. Senhor, tenha misericórdia da nossa pátria, das nossas vidas e daqueles que o Senhor já escolheu e apenas usará cada um de nós para, assim, promover a escolha. No nome de Jesus, abençoe cada família, nos dando, Senhor Deus, aí um restante de semana muito feliz, muito abençoado, cheio de paz. Livra-nos de todo o mal, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Então agora eu me despeço de todos vocês que vieram para nos acompanhar na noite de hoje, começando pelo Diego, Kátia, as crianças, a Beth, sua mãezinha, a Dona Alvina, o Celso Couto, Dona Dulce, seu Nilson, a Dona Zilda, a Vanessa Teles, a Kátia, Joaninha, Lafayette, Dona Maria de Jesus, Dona Edir e o esposo da Dona Edir. Seu Plínio. Seu Plínio, a Neire, a Loide, Dona Irene, a Wanda e o Paulo, Noel, Sidoca, Elaine, Ariane, Gabi, seu digníssimo esposo, o Pedro Henrique, presbítero Beto, presbítero Osmar, Macedo e Kátia, Ideraldo, Dona Maria Xavier, Claudemir, a Dona Luzia e o Rony Eres, Simone Matano, a Edna e Jean, Ana Lúcia Onofre, Josiane Rodrigo, lá de Pederneiras, não é o Rodrigo do Richard. Valdir, meu querido Valdir, Senira Zanetti, presbítero Elias Feitosa, distante de nós. Que Deus abençoe a todos vocês. Oriente, dê sabedoria. Mas domingo, vou repetir, eu só vou votar depois da escola dominical. Então, às 9 horas, nós temos um compromisso com Deus e com a sua igreja. Não se apavore, não tenha pressa. Vai dar tudo certo, porque vai ser tudo como Deus determinou. Que Ele nos abençoe e nos ajude. Amém. Até breve.